Chegamos! Começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, episódio de número 48, quase chegando no número 50, quase chegando a um ano de vida, faltam 20 e tantos dias só, hein? Para o IESP completar um ano de existência. E hoje, neste episódio, que finalmente estamos disponíveis, além do Spotify, do Deezer, do Castbox e do nosso canal no YouTube, se inscreva, aliás, chegamos no Google Podcasts, no Breaker, estamos em todo lugar agora, não tem mais desculpa para você não ouvir o podcast do IESP. Chique, hein? É, chique demais. E é com essa introdução que eu, Bruno Grossi, apresento a vocês aqueles que dispensam apresentações. Ivan Drago e Eduardo Afonso estão comigo hoje para falar sobre reforços do São Paulo, sobre o mercado da bola, sobre os reforços que o São Paulo achou lá dentro de casa. E é isso. Olá, Eduardo Afonso. Fala, Bruno. Tudo bem com você, Gorosito? Como é que tá, Ivan? Aqueles que acompanham o Isso é São Paulo, estou de volta. E vamos falar do São Paulo muito. Tem muita coisa acontecendo no Tricolor, fora e dentro de campo, né? Muita coisa nova. E acho que esse podcast, estamos só em 3 hoje, né? O Luquinha e a Aline não poderão participar. Então acho que em 3 a gente pode falar sobre muitos assuntos que envolvem o São Paulo. Eu estou chegando de Limeira, onde estive acompanhando lá a goleada do São Paulo 4-0. Mas acho que o jogo até é secundário, o resultado, a atuação talvez possa comentar alguma coisinha, mas enfim, gostei de muita coisa que vi. Privilégio, hein, Eduardo? Sentindo falta de ir a um estádio, hein? Faz tempo que eu não vou. A última vez que eu fui trabalhando, eu já nem lembro mais que jogo foi. Pode ser que tenha sido aquele jogo contra o Novo Horizontino, que o árbitro anulou mal 2 gols e não marcou 2 pênaltis no ano passado. Você não estava com a LDU? A LDU eu fui fazer outra coisa. Ah, tá. Mas eu tava lá. Ivan Drago, boa noite, boa tarde, bom dia. É isso aí, rapaziada. Eduardo Afonso, Bruno Grossi, um abraço a todos que nos acompanham. Realmente não dá para a gente falar muita coisa a respeito do que acontece dentro de campo, porque é apenas o início de trabalho do novo técnico argentino Hernan Crespo, então vale a pena a gente projetar muita coisa. Então não vamos perder tempo não, porque assunto é o que não falta. Vamos lá. Para falar que não falaremos das flores da vitória por 4-0, queria aproveitar aqui o Eduardo Afonso, que estava lá no estádio Major Levi Sobrinho, é isso? Major Levi Sobrinho, Limeirão. Limeirão. Fazia tempo que eu não ia lá. Eu ia muito na minha infância para Limeira, numa chácara, passar com a família fim de ano e tal. Boas recordações. O São Paulo tinha jogado lá a última vez, dia 2 de fevereiro de 2003, vencido a Inter de Limeira por 3-0, com gols de Kaká, Kleber Gladiador e Gustavo Neri. E 18 anos depois foi lá e conseguiu fazer um resultado até maior, 4-0. E esse 3-0, o São Paulo é quem teve um jogador expulso, né? O Luiz Fabiano foi expulso na época pelo Paulo César de Oliveira, e aí dessa vez foi a Inter de Limeira. Mas, Edu, eu queria que você falasse que eu Grossi? Oi, fala, Ivan. Você sabe que o Eduardo Afonso é um cara que gosta do futebol raiz. Sim. É um cara que adora o interior de São Paulo. Pergunte a ele, por exemplo, se ele prefere a Premier League ou o Campeonato Paulista. Edu, você prefere a Premier League ou a Série A3 do Paulista? A Série B do Paulista me atrai mais, a B, que é a 4ª divisão. E o Ivan brinca com isso, porque ele não consegue falar o nome do clássico de Ribeirão Preto, que é o Come Fogo. Ele fala Cospe Fogo, porque ele é um ignorante interiormente, falando do futebol do interior. Não, falando do futebol do interior. Dá pra irritá-lo. E aí eu vou sugerir ao Ivan que estude mais, porque em Limeira também existe um clássico. Inter de Limeira e Independente. Cara, Ivan, é uma das poucas cidades que tem 2 times profissionais no interior do estado de São Paulo. Limeira com Independente. E os 2 são alvinegros. Não existe nenhuma diferenciação por cores. E outro dia, o Eduardo, nós estamos perdendo tempo aqui, eu fico irritado com isso, né? Mas outro dia, o Come Fogo, que é disputado por 2 equipes de Ribeirão Preto, né? Que é o Comercial e o Botafogo de São Paulo. Ah, não, Botafogo de São Paulo não, Ivan. Não, Ivan, não existe, Ivan, não. Ivan, não.
Não, Ivan, não. Ai, segue. Ô, Edu, então, você que estava lá sentindo o cheiro da grama, fale para essa torcida ansiosa por João Rojas. O que vistes lá de perto, Eduardo Afonso? Cara, foi assim, tirando o jogo, que o parâmetro ficou muito ruim para o São Paulo depois da expulsão do menino da Inter, né? Porque o São Paulo já era muito superior e aí tomou conta, acho que até demorou para ampliar a vantagem. Então a gente não deve nem iludir o torcedor que isso foi... Mas assim, cara, algumas coisas que eu gostei. Primeiro, quando fez o segundo gol, o Crespo já sabia que o jogo estava resolvido, começou a poupar. E poupar, eu entendo, não é poupar assim, só por poupar, é tipo assim, preservar, já que ele mudou a programação da comissão técnica anterior, que poderia dar férias e tudo mais, eu acho legal o que ele está fazendo. E ele botou muito garoto para jogar. E aqueles não garotos que não entraram, que foi o caso do Hernanes e do Rojas, mais uma vez o Rojas entrou assim muito rápido, muito veloz, até Bruno e Ivan me surpreendendo muito, cara, pelo tempo que ele ficou fora, o quanto ele está correndo. Ele correu não tanto assim contra o Botafogo, e aí isso vai ser uma tônica, né? Pelo tempo, ele ficou fora 2 jogos com dores musculares. Então, o torcedor não se assusta se de repente ele não for relacionado para o jogo de sábado, porque isso é o mais natural possível. Ele hoje teve um pouco mais de tempo e correu mais do que ele correu contra o Botafogo. Então, talvez ele sofra. E isso vai diminuir cada vez mais a cada jogo que ele entrar, a cada jogo que ele participar. Eu vou ser bem sincero, você não punha muita fé que o Rojas voltaria a jogar em alto nível. Eu não estou dizendo que ele já voltou, mas eu acho que a gente pode ter uma esperança que ele até possa ser uma solução caseira dentro de um elenco do São Paulo, talvez direcionando dinheiro para uma contratação em outro setor, que não esse setor de ataque. Mas assim, eu acho que nós temos que o torcedor, principalmente, tem que agir com muita calma, porque não é assim. Foi muito legal ele bater o pênalti e fazer o gol, porque assim, coroou, o outro gol já era para ser dele, e esse pênalti e esse gol foi muito legal. Acho que vai dar uma empolgação para ele. Ô, Ivan, e você achou, não sei se você reparou, além das bolas em velocidade e tal, ele tava, que acho que o que é o mais difícil para quem volta de lesão no joelho assim, ele tava com uma boa mudança de direção ali, né? No lance do gol do Luciano, inclusive, ele muda completamente ali, inclusive freando com o pé direito, que é o pé a perna das cirurgias no joelho, né? Claro. Tem muita coisa que precisa acontecer aos poucos. Já deu para perceber que ele está mais confiante, certo? Até para aplicar essa mudança de direção. O sprint ele não perdeu, a velocidade. O raciocínio ele vai se adaptando aos poucos, ele vai entendendo o novo modelo de jogo do São Paulo. A gente vai precisar ver se ele consegue suportar grande parte das partidas. Isso demora mesmo, talvez esse seja o mais complicado, e quando ele passar a suportar, o quanto a musculatura dele vai suportar para que ele realmente se torne um atleta fundamental para a equipe. E quando eu me refiro a um atleta fundamental, quando eu denomino dessa forma, eu não estou colocando o Rojas como um jogador fundamental para os planos do São Paulo dentro de campo, não, mas um jogador útil, que o treinador pode contar. Isso. Se de repente não para ser titular em todas as partidas, mas entrando no decorrer delas, depois volta para o banco de reservas. Então existem várias situações que ele precisa se adaptar para definitivamente ser um cara para ganhar um contrato mais longo e o São Paulo definitivamente entender que ganhou um reforço importante. E assim, já deu para entender, o Edu falou, né, de repente o Rojas vai fazer com que o São Paulo possa concentrar gastos em outra função. Para esse primeiro momento, isso já é um fato. Porque com o Orejuela agora, né, o Luan inscrito e o Orejuela chegando, sobram 2 vagas que, pelos cálculos aí da diretoria, elas vão ser ou de um zagueiro ou um volante, né? E, se possível, de um centroavante. É o seguinte... Diga. Deixa eu só passar uma informação com relação ao Luan que eu tenho. O clube interessado é tratado em sigilo. Só que a negociação pelo Luan, ela existe e ela não foi encerrada. A questão é, os valores oferecidos até agora não agradam o São Paulo. Porque o São Paulo também quer
ou exige um valor considerável para justificar a saída de mais um jogador titular e jovem, porque o São Paulo recentemente vendeu o Brenner. Então, a ideia é essa. O atleta se anima com a possibilidade de sair. Mas será, Ivan, porque assim, o staff dele, a pessoa do staff dele me disse que ele olhou, se confirmados os dois times que realmente procuraram, Montpellier e Cincinnati, e disse: Montpellier, time pequeno, não é nem médio, pequeno do futebol francês. Qual o desafio lá? Ficar na primeira divisão. Esse é o primeiro. Qualquer outra coisa que venha de além de ficar na primeira divisão é um lucro absurdo. E o futebol norte-americano, por mais que o Brenner tenha ido e assim os investimentos, também parece que não é o sonho da vida, da carreira, não é aquilo que ele programou. Mas eu estou me referindo à parte financeira. Sim, parece que a parte técnica ele também pulou um pouco para... Puta, se são essas as propostas, eu prefiro nem abrir negociação, que não é o que eu tenho de plano de carreira. Foi o que me passaram, não sei se... Não, perfeito. Eu tenho pelo menos a informação pelo lado do clube, tá? Uhum. Que a negociação não está encerrada, os valores já foram discutidos, só que o São Paulo aguarda mais uma investida desses clubes, principalmente do clube norte-americano. Como o São Paulo passa por uma crise financeira tremenda, o São Paulo não descarta absolutamente nada. De repente o valor sobe, consulta o Luan, se o Luan aceitar, porque o valor também sobe para ele, de repente o negócio sai. O que eu quero colocar aqui é que o Luan tem o futuro dele incerto no São Paulo. Acho que dá para eu colocar isso. Mas aí, no caso, não se encaixa nessa divisão das vagas no Paulista, né? Porque você só pode substituir na primeira fase em caso de lesão comprovada, sem recuperação, né? Então, em tese, com o Orejuela chegando, sobram 2 vagas na lista principal. E aí tem Gabriel Neves, tem Canu ou Miranda, ou os dois, eventualmente. Aí já vou falar de um outro zagueiro que o São Paulo está de olho, hein? Informação. Ou um terceiro. Vamos ver se é o mesmo que eu sei. E aí o centroavante, né? Que o Muricy também já falou que seria necessário. O que pode acontecer? Dar o Paulista pro Pablo, porque, por exemplo, o Miranda disse que quer fechar nessa semana, né? Com o clube onde ele vai jogar. Pelo menos foi isso que o Jorge Nicola publicou. Então, dentro desse cenário, se o Miranda fechar com o São Paulo e o Orejuela, e aí sobra o Gabriel Neves. Então, assim, o centroavante vai ficar para depois? Ou o Gabriel Neves fica para depois porque o Luan vai terminar o Paulista? Tem tudo isso que precisa ser pesado, né? Então, hoje eu recebi uma informação lá, porque hoje aconteceu uma coisa diferente do que acontece no Morumbi, né? Ficamos todos ali ao lado de pessoas da cúpula do São Paulo nas numeradas. Então eu pude fazer algo que eu não fazia há muito tempo, que é sentar de um lado de um, sentar do lado do outro, conversar com um, conversar com o outro e tal. E assim me passaram uma coisa que eu não duvido, embora não seja definitiva, mas cabe muito, Bruno, com o que você falou, que o Crespo deposita muito as suas fichas no Pablo. Deposita muito, assim, acha que assim, ele não ter ido bem no São Paulo ainda, talvez tenha sido por falta de uma orientação. E assim, imagina o Pablo olhando assim, o tamanho do Crespo como atacante, falando, pô, esse cara quer me ajudar, quer me orientar, acredita em mim. E eu achei assim, que hoje o Pablo estava numa... Tudo bem, eu volto a dizer, o adversário não é parâmetro, mas a jogada do primeiro gol, o Pablo faz um passe inteligentíssimo de calcanhar. Verdade. E a cabeçada dele no segundo gol foi com uma certeza e uma firmeza e uma convicção que a gente não via em outros lances. Quem sabe o Crespo consegue evitar, com esse trabalho com o Pablo, a chegada de um atacante, que o dinheiro possa ser destinado, talvez, porque não para um meia, porque se a gente analisar hoje, não jogou o Igor Gomes. Pelo que a gente tem percebido, o Vitor Bueno está bem em baixa no São Paulo, porque tem sido preterido até de alguns jogos onde o São Paulo correu atrás do resultado. Jogou muito mal contra o Botafogo no Rio e foi substituído. Então, quem sabe não possa ser esse dinheiro deslocado, como você disse agora, para um volante, para um zagueiro, completa a lista, e aí vamos pensar lá na Libertadores, se a gente vai trazer um meia, ou se o Pablo vai estar voando até lá, com essa bênção do Crespo, né, cara? Eu não acho que precise de um meia, para ser sincero. Nesse esquema, por exemplo, com 3 zagueiros, você pode ter Luan, Daniel, e aí ou Sara ou Igor, acho que os dois servem muito bem e
revezando, de repente num jogo o Sara como ala, o Igor como volante, enfim, dá para pensar em vários formatos. Se vier o Gabriel Neves, o Daniel pode ser esse cara mais avançado também. Então, assim, eu acho que o meia, acho que eu entendo quem gosta e tal, mas eu não vejo nem quem tem essa característica no mercado hoje em dia. O 9, eu acho que, por mais que eu ache certo investir no Pablo nesse primeiro momento, também acho que vale ter no radar aí, porque no elenco não tem nenhum reserva, por exemplo. Eu acho que se pintar uma oportunidade de mercado, eu acho interessante que o São Paulo reforce essa posição. Até para que o Pablo, o Luciano, todos ganhem uma sombra no banco de reservas. Exato. É interessante. Esse cara chegaria, na verdade, para substituir o Brenner, que saiu. Isso. E aí, enfim, depois quem tiver melhor vai jogar. O caso do Vitor Bueno é realmente interessante, né? Ele é um cara que pode vir a ser uma moeda de troca aí, se o São Paulo entender que ele não vai render. Eu, particularmente, gosto do futebol do Vitor e eu acho que ele tem uma técnica refinada ali para fazer parte desse esquema do Crespo. Mas assim, se até agora não teve nenhuma chance, a gente já começa a pensar, será que está pesando alguma coisa além da parte técnica? Será que já tem proposta? Será que ele é um jogador que quer voltar para a Europa? Enfim, precisa entender exatamente, ele? Né? Será que escreveriam ele, Bruno, se ele estivesse nessa situação, né? Porque o São Paulo me estranha, viu, Edu? Porque escreveu todo mundo, achei até que de forma precipitada. Podia ter escrito só 20 para a primeira rodada, 18, né? Eu acho assim, o Vitor Bueno pode calar minha boca nessa posição de meia, porque eu acho que a grande fase dele no Santos era nessa posição. Ele teve um bom momento ali pela esquerda do São Paulo, mas não é a dele. Ele é um cara que pode organizar um jogo. Mas, enfim, alguma coisa está acontecendo. Eu achei muito estranho no jogo com o Flamengo, ninguém escalar ele. Achei muito estranho contra o Botafogo, você correndo atrás do resultado, entrou todo mundo ofensivo e não entrou ele. Mas... Pelo que eu me lembro, eu acho que o Vitor foi bem no Santos pelo lado direito, porque o Lucas Lima estava no time e era o meia centralizado com o Gabigol pelo lado esquerdo e o Ricardo Oliveira na referência. O Gabigol do lado direito, né? Cortando e batendo, o Vitor também do lado esquerdo, cortando e batendo. Os melhores momentos foram pelo lado esquerdo. A questão é que nesse 3-5-2, essa posição some. Então, em tese, ele é um concorrente ali do Luciano. Sim, perfeito. Pra jogar lá na frente, enfim. Precisa ver o que o Crespo tá querendo. Por enquanto não deu pra ver, né? Hoje, por exemplo, o Galeano pela primeira vez entrou na dele, que é no papel do Luciano, né? Então, enfim. Já deu pra perceber também, rapidinho, 10 segundos, que o Crespo gosta desses jogadores agudos. Sim. Desses jogadores que podem entregar pelo menos uma jogada. Cara de ritmo, né? Acho que é isso. Então, assim, o Vitor também pode ficar para trás nesse aspecto, que é um cara mais de posse de bola e tal. A gente tá gravando aqui, ia gravar só nós três, mas tem um rapaz aqui pedindo para entrar na sala. Então vamos deixar que ele entrar. Eu falei, entra. Que pouca vergonha, rapaz. Luca Bop entrando aqui, ó. Opa! Ó, a gente já tá passando aqui, já passou por um monte de assunto, hein? Isso é um deboche. É um deboche. Desculpa, turma, tinha um problema pessoal aí, atrasei um pouco a entrada, foi mal. Fica tranquilo. Não, você esperou a gente falar do Pablo para depois comparecer. Isso, verdade, você não queria elogiar o Pablo. Mas vamos lá. Já foi? Já foi. Antes de falar do zagueiro, Edu, aí a gente vê se o nome é o mesmo que você sabe, o que eu sei. Vamos segurar a audiência aqui. João Kleber me ensinou. Orejuela, que é o que já está praticamente fechado, a gente já falou aqui, já praticamente como uma vaga preenchida na lista A do Paulistão. Vocês gostaram? Eu particularmente gostei, acho que tem características diferentes do Igor Vinícius e ajuda a resolver em partes um problema que o Lucas sempre falou aqui, da falta de imposição física desse time, né? Ele é um jogador mais parrudo ali, mais potente. Achei interessante. Precisa ver esse ponto das lesões, né? No Cruzeiro ele também não emendou sequências tão longas, mas assim, agora no Grêmio é que foi uma lesão um pouco mais chatinha. Mas gostei, achei uma boa aposta. E, assim como aconteceu quando estava para fechar com o Juan Fran, o Igor Vinícius vai e responde bem na véspera. Vocês lembram com o Cuca, né? Como foi? O Santos, né? Sim.
Começa aí, Luca, vai, já que você entrou agora. Turma, desculpa pelo atraso, Edu, prazer estar com você, Ivan, Bruno. Tudo bem, Lucas? Saudade, eu tava com saudade do podcast mesmo, tava com abstinência. E, cara, eu gostei da contratação do Orejuela, gostei como ela foi anunciada de novo, sem alarde, né? Enfim, tinha sido falado em alguns lugares, mas assim, fechar o negócio já, né, oficializado, né? Eu achei parecido com o Bruno Rodrigues nesse aspecto. E concordo com você, cara. Eu acho que é bom pela característica diferente. É um cara alto, é um cara que pode usar uma jogada que o São Paulo usou muito em 2018 com o Sidão jogando pro Militão, da casquinha pro Rojas. A jogada oficial do São Paulo em 2018 era essa, assim. Pode repetir, inclusive, com o Rojas, que é o melhor jogador da América do Sul. Então, então acho que, puta, eu achei um reforço super pertinente do São Paulo. Acho que vai ser um ganho enorme pro elenco. E você, Ivazito? Eu acho que é uma característica que o São Paulo não tinha e eu acho que é uma boa contratação. Não tenho informações a respeito dos valores, mas acho que é uma posição que o São Paulo precisava de um atleta. É uma característica diferente. Acho que o Igor Vinícius entrega uma característica que é a velocidade, que é praticamente um ponta pelo lado direito, né? Eu acho que ele tem algumas deficiências na marcação, ele é um cara mais ofensivo. Eu não gosto muito do Igor Vinícius cruzando, né? Eu acho que ele precisa melhorar muito nesse sentido. Só quando é porque rasteiro, ele tem né? oportunidades, porque ele tem facilidade para chegar na linha de fundo, mas se ele tivesse o cruzamento do Reinaldo, por exemplo, ele com certeza seria titular absoluto do São Paulo. Mas eu acho que ele ainda tem algumas deficiências na marcação e no cruzamento. E o Orejuela já é um jogador de força. Eu acho que o São Paulo ganha uma ótima característica pelo setor e acho que em determinados momentos ainda vale apostar no Daniel Alves com 3 zagueiros pelo lado direito do campo. Acho que o Crespo já mostrou que vai mudar muito de acordo com a circunstância, né? Ele gosta disso, né? Ele entende que cada jogo tem uma história e que dentro de uma ideia você pode variar de acordo com essa história. Bruno, Oi, fala, Edu. Eu queria acrescentar que, além de tudo que vocês falaram, o Orejuela é 23 anos? É isso? 25. 25, vai fazer 26. O auge físico, em tese, né? Isso. O São Paulo pensou nessa contratação, que assim, pelo dinheiro que tem, ela é usada, pelo valor que pode ter sido, é usada pela verba disponível, né? Mas acho que pensando um pouco também nessa parte toda técnica e tática que vocês comentaram, e mais que ainda existe uma chance, ou no meio desse contrato, ou mais para o final desse contrato, de ainda conseguir repassá-lo para algum mercado em que ele possa São Paulo para o Orejuela durante esses próximos meses aí. Mas numa dessa pode ser algo pensando, porque eu acho que o Igor Vinícius, em algum momento ele vai estar pronto, maduro, para ser ou titular ou ser vendido. Enfim, ele fica com 2 caras de bom potencial técnico e de venda. Penso isso. Para quem não sabe, o Orejuela pertence ao Ajax, né? O Ajax da Holanda tem 50% dos direitos. O Cruzeiro tinha os outros 50% e é isso que o São Paulo está para comprar. Mas os valores ainda não foram divulgados. Edu, vamos falar então da zaga? Porque é o seguinte, né? O São Paulo, desde a reta final da campanha, o Júlio Casares tinha dito que queria conversar com o Miranda e inclusive foi um dos primeiros atos dele, depois de eleito, conversar com o Miranda e entender o que ia acontecer. No fim das contas, o Miranda ficou livre antes do que o São Paulo esperava, né? O time dele encerrou as atividades, se eu não me engano, lá na China. Ele ficou livre no mercado. E aí ele abriu conversas com o São Paulo e com o Coritiba, que ele tinha dito que queria falar com esses 2 clubes, e dizem que há um terceiro clube brasileiro que também foi atrás dele. E, como a gente já falou aqui, né? O Jorge Nicola publicou, ele quer resolver a situação dele até o fim dessa semana, né? Porque ele... Na cabeça dele tem uma vontade de, na semana que vem, já estar treinando nesse novo clube. Em paralelo a isso, o São Paulo ficou tentando a contratação do Canu. Deixou tudo amarradinho, o Botafogo recuou, disse que não ia aceitar a inclusão da dívida, enfim. E aí são 2 perfis bem diferentes, né? Um jogador jovem, também quase nessa faixa de idade aí do Orejuela, com potencial ainda para crescer e ser vendido, contra um jogador que é um ídolo, que é muito mais consolidado, mas que aí você tem as dúvidas de estar em fim de carreira ou não, se está bem fisicamente depois
de 2 anos na China, enfim, tudo isso tem que ser pesado. E aí, o São Paulo começou a trabalhar com outros nomes, né? E o nome que eu recebi, Eduardo Afonso... Mas, antes de você falar, calma, faz um suspense. Para. Eu sou obrigado... só quero saber, não, porque, sério, se você falar e for o mesmo, aí eu não tenho como esconder. Mas se você falar e não for, como a pessoa que me passou pediu um certo sigilo, eu não falei ainda em nenhum... Eu tenho que falar também ou não? Por favor, né? Mas aí... Não, você que sabe. Eu vou trair minha fonte, né? Então eu não vou nem falar se for o mesmo, nada, e nem se não for, tá? Eu vou ficar quietinho, eu vou só ouvir. O São Paulo já avaliou e gostou de Luiz Otávio, da Chapecoense. Campeão da Série B do Brasileiro com a Chapecoense, está desde 2017 lá. Quem contratou ele lá na Chape foi o Rui Costa, né? Que hoje é o gerente executivo de futebol do São Paulo. Então, tá ali no radar, um jogador mais barato, bem mais barato do que o Canu para aquisição, né? E de vencimentos também mais barato do que seria o Miranda. Obviamente, abaixo tecnicamente do Miranda, né? E ele é mais velho. É esse o ponto que faz o São Paulo estar na dúvida. Ele tá para fazer 29 anos. É um cara que chegaria mais ou menos como chegou o Bruno Alves. O Bruno Alves. Então, assim, há essa preocupação. Será que é o momento de pegar um cara desse perfil? Ou vale a pena pegar alguém um pouco mais novo? Se é para pegar alguém um pouco mais velho, não é melhor apostar no Miranda, que já é mais consolidado, identificado com o clube? Enfim, tem tudo isso que está sendo pesado. Uma coisa que eu queria entender de vocês que têm fontes e tudo mais, uma coisa exclui a outra? Se chegar o Luiz Otávio, o Miranda não pode vir? Ou podem vir os dois? Ou é um ou outro? É Canu ou Miranda? Acho que a grana exclui. A grana exclui. O fator financeiro exclui nesse momento, né? Nesse primeiro momento, né? É porque o salário do Miranda seria mais alto e tem o fator da lista do Paulistão, né? Você vai trazer 2 zagueiros agora, sendo que provavelmente você só vai ter uma vaga na lista e olhe lá. E aí você faz o quê? Vai ficar pagando 3 meses de salário? Vai ser um cara que só vai jogar na Libertadores? Mas como que você vai preparar esse cara para ficar jogando só? Sim. Enfim, tem que ser pesado, né? Tudo isso tem que ser pesado. É esse, Eduardo? Não vou entrar. Eu falei que não é esse. Eu não vou entrar. Eu quero saber não se vou entrar. Não vou entrar. Não é. Pronto, não é. Mas joga num time. Como eu vou explicar? Deixa eu dar uma dica lá. Joga num time proporcionalmente inverso à cidade que ele citou. Eu vou dar o palpite aqui. É o Adrielson. Não, quem gosta do Adrielson é o Bop, mas não é o Adrielson. O Bop gosta, o Chacon gosta do Adrielson. Existem duas coisas nesse caso, Ivan. Se for o Paulão do Fortaleza... Não. Vamos ficar especulando aqui, senão vai falar todos os zagueiros aqui. Não, mas já rolou esse papo aí de Paulão, mas pelo que eu vi também, por causa de descartar. Há uma decepção, eu vou dizer, não é bem uma decepção. No entendimento do São Paulo, quando fez algumas conversas preliminares com o Miranda, havia uma crença que o Miranda tinha uma certa visão da situação econômica do São Paulo e que ele estaria disposto a se enquadrar muito nessa situação financeira, que não é só do São Paulo, é uma situação do futebol brasileiro, exceção aos milionários, exceção feita ao Palmeiras, ao Flamengo, ao Galo, que gasta aí, a gente não sabe como vai pagar tudo isso, mas enfim. E que agora, quando a negociação mesmo foi ali não digo para os finalmente, mas quando começaram realmente parece que a pedida do Miranda foi um pouquinho acima daquilo que eles imaginavam. Mas, por exemplo, se o São Paulo tivesse, de alguma forma, dispensado, entre aspas, tá? O Daniel Alves por conta do alto salário e o Hernanes, o Miranda poderia pensar, bom, eu vou ter que me adequar porque os caras acabaram de dispensar 2 caras gigantescos porque eles não têm dinheiro. Isso. Agora, quando o São Paulo opta em manter Daniel Alves e Hernanes, o Miranda fala, bom, se tem lugar para eles, tem lugar para mim, na folha salarial. Mas você ouviu a entrevista do Belmonte no Bola da Vez? Não sei se você teve a oportunidade. Não, eu consegui... Ele deu a entender que os caras vão ter que, assim, não vai dar para continuar pagando esse salário por fora. Eu entendo. Mas eles estão lá. Alguém vai ter que recuar, né, cara? Mas como que negocia isso que eu tenho curiosidade. Eu também não sei como é que vai ser. Ele não deu explicações. De vamos ganhar o Paulistão, depois a gente vê o que acontece, enfim. A gente tá entrando nos 5 minutos finais aqui.
Gabriel Neves chegou a ser tratado como um nome, né, em vias de ser contratado, né? O empresário dele tem dado várias entrevistas aí falando que o São Paulo é mesmo o favorito e tudo mais. Depois a gente viu na Gazeta o Marcelo Bacejo dizendo que o Nacional tinha se incomodado com o fato do São Paulo ter buscado direto o empresário, né? Mas aí eu li uma análise de um jornalista uruguaio ontem dizendo que, na verdade, o São Paulo foi perfeito, porque os empresários consideram que o Gabriel, com 23 anos, já tinha que ter saído do Nacional. Então, por mais que o Nacional possa querer mais dinheiro ou esteja insatisfeito e tal, agora ele já entendeu que o Gabriel vai sair sim ou sim. Então, dentro desse cenário, se o Gabriel entender que São Paulo é o melhor lugar para ele ir, babou pro Nacional. O Nacional não vai ter muito o que fazer, né? A não ser que algum dos outros interessados chegue com um caminhão de dinheiro lá e faça tudo mudar, mas me parece que o São Paulo tá à frente ainda, mas de novo, começa a funilar aí a lista de inscritos no Paulistão, com o Orejuela agora só faltam 2 vagas. Vocês gastariam uma vaga com o Gabriel Neves? Pode começar, Ivan. Sim, acho que o São Paulo precisa de mais um meio-campista que possa entregar mais do que poder de destruição, mas um poder maior de construção. E eu acho que isso falta para os volantes do São Paulo. Eu não estou dizendo aqui que o Luan não sabe jogar com a bola nos pés, não é isso. Mas eu acho que o único que tem esse poder de um passe mais vertical nesse momento é o Daniel. Sim. E eu acho que o São Paulo precisa de mais um jogador com essa característica e por isso eu apostaria bastante nele. Um cara que carrega mais a bola e tal. Exato, mas aí, exato. Dentro disso, o Nestor entrou bem contra a Inter de Limeira, né? Bom jogo. E é um cara até equivalente, ele diria, de perfil. Pensando por esse lado, então, não é melhor dar o Paulistão pro Nestor e tentar depois alguém no perfil do Gabriel, enfim, ou vai perder o bonde de pegar um jogador bom e um pouco mais maduro? Gente, Nestor e Gabriel é praticamente a substituição de Daniel e Hernanes. Você não sabe até quando esses caras vão ficar no clube. Bom ponto. Quer falar, Lu? Verdade. Eu queria confessar uma coisa. Eu falei com o Bruno Gross, não sei se vocês conhecem, sobre esse jogador no WhatsApp, e o Gross falou, cara, ele é muito talentoso, uma visão de jogo absurda, o cara é bom e tal, técnico, né? Você falou isso, assim. Eu fiquei muito animado. E, ao mesmo tempo, eu vi os números dele. Ele tem 120 desarmes em 30 e poucos jogos. É uma coisa espantosa, assim. Então, na Libertadores, na Libertadores 2020, ele tinha uma média de, entre desarmes e roubadas de bola, 4 por jogo. O São Paulo costuma ter pouco. É alto, né? É alto. É alto. Então, assim, se ele tiver mesmo essa capacidade técnica, que falam que ele tem, que ele é um cara que o Esquiva falou, ele é um cara capaz de construir o jogo e ao mesmo tempo tem esse número espantoso de desarme, roubadas de bola, ele parece um jogador que o São Paulo não tem no elenco, né? Ele junta 2 valências que não tem nenhum outro jogador do São Paulo. Eu confesso que eu não conheço o futebol dele, assim, né? Eu fui procurar vídeos, mas os vídeos do futebol uruguaio fizeram o Carneiro parecer 40 vezes melhor do que ele realmente é, e é muito bom. Então eu tô, assim, esperando que o Gabriel Neves seja de fato esse jogador completo. Se for, o São Paulo tem que ver, uma das vagas tem que ser com ele mesmo. Eu confio no seu critério, Bruno. Então, eu traria ele porque tem mais cancha. Mas eu acho o Nestor... Temos um fã de atleta por DVD. Não, eu vi jogos da Libertadores, né, Katsu? Eu tenho uma dúvida para vocês que conhecem, eu também não conheço, que deu Bop. Eu vi muito pouco jogar e não lembro. Eu vi pouco porque eu vi alguns jogos nacional e não lembro. Eu li em algum lugar, eu não vou lembrar agora qual, que o histórico de lesões dele também acompanha, tem sido assim um histórico meio Everton do Flamengo, quando veio do Flamengo. Isso preocupa vocês? Porque a mim preocupa bastante. Não, São Paulo tem tido azar com essas coisas aí, de trazer jogador bom, e que como a pedida do Nacional, que eu sei a diferença entre o que o Nacional está pedindo e o São Paulo está beirando 25%, talvez tenha diminuído um pouco ainda, né? E essa entrada do Inter na jogada deixou seus dirigentes do Nacional mais saltitantes no leilão, talvez, numa possibilidade de leilão. Me preocupa o valor, assim, se for um cara de muito DM mesmo, porque é um dinheiro considerável, uma boa parte do que o São Paulo tem aí para investir.
Ele jogou, ele virou profissional em 2017, fez 70 jogos. É um número baixo, em tese, comparando com o Brasil, porque no Uruguai tem menos jogos e, enfim, ficou bastante tempo parado agora na pandemia, né? Então, ele basicamente teve 8, 9 meses aí sem jogo. Acho que não são lesões tão graves assim, eu acho que vale a aposta. Acho que vale sim. Eu bancaria essa. Até porque depois de tanta propaganda que eu fiz, né? Só faltava eu falar que não. É isso, meus caros. Chegamos ao fim do episódio 48 do IESP, o podcast do Isso é São Paulo. Você encontra a gente em todas as plataformas de streaming. Todas. Agora todas. Chega de ficar detalhando. Mas é isso. Sigam a gente no Twitter e no Instagram, @IESPOficial. Se inscrevam em nosso canal no YouTube e naveguem por nossos conteúdos. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.